Olá, eu me chamo Odir, sou doutor em Filosofia do Direito pela Faculdade de Direito da USP, sou autista. Eu sou um autista da filosofia? Então, pois é, o que eu quero falar hoje, que por um acaso é 18 de junho, Dia Mundial do Orgulho Autista, é sobre as diferenças entre o cérebro autista e a mente autista. E aí você pode pensar, mas cérebro e mente são diferentes? Então vamos começar por aí. Porque existe o cérebro, existe a mente. E às vezes tem uma conversa de louco entre pessoas que uns estão falando da mente, outros estão falando do cérebro e não conseguem se entender. Certo? Então vejam só. O que é o cérebro, o que é a mente? A diferença de um para o outro. O cérebro é um substrato físico. A mente é alguma coisa imaterial que nós construímos a partir desse substrato físico. Está muito difícil? Então vamos entender. Olha só. Você nasce com o seu cérebro. Seu cérebro vai se desenvolver biologicamente a partir de toda uma genética que é passada pelos seus pais, mutações e outras coisas mais, e ele se desenvolve. Ele pode ter alterações durante a vida. Você pode sofrer um acidente e perder uma parte do cérebro. Você pode desenvolver um câncer, um tumor e perder uma parte do cérebro. Pode acontecer? Pode. Mas vamos imaginar que não tenha acontecido nada disso. Você vai ter períodos em que você vai ter as chamadas podas neurais. Lá pelos 2 anos de idade, por exemplo, mais para frente tem poda neural. Poda neural é um mecanismo em que o cérebro, sei lá o que faz, pesquisa o que é poda neural que é melhor, tá? Senão eu vou perder muito tempo explicando poda neural aqui. Então, vejam, o cérebro passa por todas essas etapas de desenvolvimento. Mas o que faz o cérebro com a mente? O que é a mente? A mente é tudo o que você desenvolve em relação à sua percepção de mundo, à sua leitura de mundo, o que você aprende e o que você pensa, o que você raciocina. Tudo o que você desenvolve a partir das suas percepções, claro, levando em conta as condições do seu cérebro. Porque o cérebro não determina, mas o cérebro condiciona. E aí? É muito diferente entender determinação de condicionamento? Então vejam, eu vou dar um exemplo do meu autismo. O meu autismo não me determinou. Determinar é estabelecer um término. É dizer até onde vai e a partir dali não vai mais. Agora, o meu autismo me condicionou. Ele criou condições para eu me tornar aquilo que eu sou. Eu poderia, na minha vida, ter feito outras escolhas. Eu poderia ser um pouco diferente do que eu sou. Mas eu não seria muito diferente do que eu sou. Eu continuaria sendo autista, por exemplo, eu continuaria tendo as minhas hipersensibilidades. Então, o modo como eu filtro o mundo é um pouco diferente das outras pessoas, porque eu tenho as hipersensibilidades, principalmente auditiva e visual. E nós autistas temos hipo e hipersensibilidades. Eu tenho hipossensibilidade para frio, hipersensibilidade para calor. Então, num dia frio, às vezes eu estou de camiseta. Passou de 25 graus, eu estou suando, passando mal, etc. Né? É uma característica minha. Eu sou sempre o último a botar agasalho. Eu sou o primeiro a tirar a camiseta. É uma característica minha. Então vejam, todas essas características do autismo, elas vão criar condições para que o autista desenvolva sua mente. Por quê? Porque o cérebro é um pouco plástico, ele pode se modificar um pouco no decorrer da vida, de acordo com as experiências que você tem. Entre as experiências que você tem está o processo educacional. O processo educacional é mais do que a escola.
É tudo aquilo que você aprende do mundo. É muita coisa. Experiência de vida. A vida educa. Claro, o autista vai passar, portanto, por um processo de educação no decorrer da sua vida. Vai aprender coisas boas e coisas ruins. E aí, claro, o grande trabalho, muitas vezes, dos terapeutas e pais, etc., é direcionar essa educação. Alguns querem direcionar para que a pessoa seja mais feliz e produtiva, outros querem direcionar para uma normalização que é impossível, porque ninguém deixa de ser autista, ninguém sai do espectro. E quem diz que autista sai do espectro, desculpa, é picareta. Por quê? Porque o cérebro tem aquelas condições. Agora, que a mente autista pode se desenvolver de várias formas? Pode. E daí eu vou dar um exemplo bem básico de uma autista famosa nos Estados Unidos, que é a doutora Temple Grandin. Ela escaneou o cérebro dela, ela passou por uma série de exames e se descobriu que a área visual do cérebro dela, aquela área que trata da visão, é umas 3, 4 vezes maior do que a média dos humanos. Então isso facilitou, isso criou condições para que ela desenvolvesse uma mente que pensa por imagens. E ela é uma pensadora visual muito potente. Ela é uma pensadora visual muito potente. Claro, porque tem aquelas condições. Eu não escaneei o meu cérebro dessa forma, mas com certeza alguma coisa relacionada à lógica no meu cérebro, alguma coisa relacionada ao uso da linguagem, que é diferente do processamento da fala, pode ser um pouquinho mais desenvolvida. Porque eu tenho um domínio de fala um pouquinho acima da média. E o engraçado é que eu tenho dificuldade para processar a fala alheia. Muita gente falando ao mesmo tempo, eu me perco. São as variações que tem no autismo. Então vejam, o que você tem que ter em mente, que não é ter em cérebro, ter em mente, é que existe a mente autista, existe o cérebro autista. O que nós conseguimos desenvolver, modificar e etc e tal, são as mentalidades. É a mente. Nós não conseguimos modificar o cérebro. Até hoje, em relação ao cérebro, a gente só consegue causar dano. A gente só consegue fazer com que a pessoa perca alguma coisa. Mas a gente não consegue desenvolver uma área no cérebro de alguém. Não temos tecnologia para isso. Pode ser que no futuro nós tenhamos. E num futuro muito distante. Alguma coisa como, sei lá, daqui 200, 300 anos. Né? Não é para nossa geração, não é para quem está vivo agora. Então, claro, veja, existe a mente, existe o cérebro. Quando você lê um texto, tenha em mente, novamente, tenha em mente de onde as pessoas estão falando e o que elas estão falando. Sobre o que elas estão falando. Porque tem gente que vem das ciências médicas e fala sobre o cérebro. Tem gente que vem das ciências humanas e fala sobre a mente. E aí que não tem mente sem cérebro, mas também não, cérebro sem a mente também não funciona. É como um prédio. Um prédio precisa de alicerces. Você vê os alicerces? Não. Você precisa de aparelhos especiais para detectar os alicerces de um prédio se o prédio está em pé, vivo. Você vê o prédio. Você não desenvolve o prédio fora das condições do alicerce. Notou? Mas você não vê o alicerce. Para eu enxergar o meu cérebro, eu preciso de uma máquina especial. Eu não olho no espelho e vejo meu cérebro. Mas você percebe a minha mente.
Você percebe como eu penso, você percebe a minha fala, você percebe as minhas ideias. Você vê o prédio, você não vê a mente, mas você não vê o cérebro. O cérebro não. E aí, o que acontece com o autismo? O autismo tem condições diferentes daquela dos neurotípicos. No cérebro autista tem condições diferentes. Então, é de se esperar que ele desenvolva mentalidades diferentes também. Para o bem e para o mal, mas diferentes. Então vejam, uma coisa é o cérebro, outra coisa é a mente. Tá bom? Muito obrigado. Espero ter trazido mais uma coisinha para você pensar. Obrigado. Até mais. Ah, e por favor, se puder, assine o canal, dê o seu like.